Canal Marinho FC de volta ao ar, hoje para a gente falar de tatiquês com um convidado que é especialista no assunto. Então vamos curtir nossa Blue Moon e você fica por aí que a gente volta já. Agora sim, estamos entrando no ar para o episódio número 20 de Marinho FC, mais uma vez em parceria com a The Citizens Brasil. Nosso bate-papo dessa noite vai estar no ar tanto aqui no canal Marinho FC, nas plataformas que você já conhece, no YouTube, no Instagram, no Spotify, por aí vai, quanto no canal de podcasts da The Citizen, o The Citizens Podcast. Para começar, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A gente tem novidade, pela primeira vez no canal, a presença de Ícaro Caldas, ou Ícaro Análises, como queiram, o maior falador de tatiquês que eu conheço, e conterrâneo aqui de Salvador também. Além dele, a gente tem mais uma vez aqui a presença de Leão Sampaio, que é secretário de comunicação da The Citizens Brasil, a torcida oficial do City aqui no Brasil, para quem não conhece. E a gente vai bater essa bola hoje falando de City Tottenham e falando de City Everton. Tá bom? Normalmente, aqui no Marinho FC, a gente começa com a birita do dia, mas eu tô num jejum aí de álcool, foi uma promessa que eu fiz. Meu Davi tá no céu agora, meu anjinho. Então eu vou ficar um mês sem biritar, tá, gente? Daqui a um mês eu volto com as biritas do dia, mas já que os convidados estão aqui, eu sei que o Leão tá bebendo alguma coisa, então eu queria que ele dividisse com a gente aí, mais uma vez. Fala aí, ô Lorde. Certo, aqui ó, dessa vez eu consegui fazer pontualmente o meu chá pra gravação aí do programa, chazinho preto com toquezinho de leite. Eu disse que eu ia dar a receita, só que acabei não dando no programa passado. Seguinte, faz uma infusãozinha de chá preto, deixa 5 minutos lá no sachê, tira e coloca só um golinho de leite, só pra dar uma corzinha. Aí a textura dele vai ficar bem agradável ao paladar. Olha, não adoçarão, hein? Olha só, você que quer ter hábitos ingleses, sigam lá no Instagram Leão da Novela, tem mais dicas por lá. E aí, cara, tudo bom com você, meu irmão? E aí, Marinho? E aí, Leão? Tudo de boa com você, meu pai? Aqui tudo na paz. Cada jogo melhor. 10 pontos de vantagem. Tá tudo lindo e maravilhoso. É isso aí, gostei do astral. Gostei do astral e gostei do cenário, viu? 33, Gabriel Jesus. Muito obrigado. É um jogador que me inspira desconfiança, viu? A gente vai discutir isso no episódio. Não vou discutir com você porque eu já vou logo me retar falando mal de meu Jesus. Cuidado. E gostei do Epenta aí. Vamos ver se esse Hexa vem. Eu espero que sim, né? Vamos fazer um brinde aqui na água mesmo? Eu sei que Ícaro tá na água também, o Leão tá no chá. Então, cheers, saúde para todos. E que o Manchester City não pipoque nas quartas de finais da Champions League. Por favor. Eu tinha falado já que a gente vai falar hoje de 2 jogos, né? E a gente vai falar muito de tatiquês também. Ícaro tá aqui para dar essa aula pra gente hoje, né? Do aspecto tático aí desse City novo de Pep Guardiola. Mas pra gente deixar a coisa organizada, vamos fazer o seguinte. A gente primeiro entra no jogo, né? Vamos falar primeiro de City Tottenham. A gente fala um pouquinho do jogo de uma maneira geral, tá, Ícaro? E aí depois você entra com as análises táticas. Fechou. E no episódio a gente fala do jogo de hoje, que foi o jogo contra o time do Everton. Tá bom? Com relação a Tottenham, minha gente, vamos lá, vamos entrar logo de sola no assunto. O que é que vocês têm a falar, assim? Quem queria começar e quais foram as impressões do jogo, destaques positivos, negativos, enfim. O microfone está aberto aí para vocês falarem o que quiserem com relação a esse jogo contra o time de José Mourinho. Vai começar, Leão? Eu vou te dar a honra de começar, até porque eu preciso refrescar um pouco minha memória, né? Porque foi um jogo que... Vai pegar a estatística, Leão, do jogo. Vai pegar a estatística. Eu posso ter flashes aí de lembranças aí. Eu posso começar também, viu, gente? Então comece e eu... Pronto, vamos lá. Eu fiz anotações aqui, normalmente eu faço no momento do jogo, né? Minhas anotações, e aí vou seguir aqui mais ou menos o meu roteiro para falar um pouquinho. Primeira impressão que eu tive, né? E aí, sei lá, primeiros 20 minutos de jogo, não sei exatamente, enfim, o começo do jogo mostrou para mim um time que queria atacar e outro time que queria defender. Parecia aqueles treinos de ataque contra a defesa. É como sempre, na maioria dos jogos entre Guardiola e Mourinho é assim, né? É o time de Guardiola indo pra cima e o de Mourinho se defendendo. Pois é, eu assim, apesar de Mourinho já ter essa característica, eu achei que foi demais, assim, foi um domínio, velho... Absurdo.
Absurdo. E aí, no começo do jogo, a gente tinha esse cenário, e na verdade, esse cenário prevaleceu por praticamente o jogo todo. O Tottenham, na minha opinião, desculpem os torcedores do Tottenham e os admiradores de Mourinho, eu sou um dos admiradores de Mourinho, inclusive, como figura, como personagem, mas o Tottenham teve melhor que o City durante os 90 minutos, sei lá, em 2, 3 minutos, aquele lance da falta lá de Kane, que foi na trave, que foi realmente perigoso, né? Assustou. E só. Não me lembro de outro. Ah, não, teve o chute de Bale. E teve um chute de Bale já no final, né? Quer dizer, foi realmente muito pouco, para mim, um jogo de ataque contra a defesa. Isso também entra em conta o quanto o City também soube anular o contra-ataque do Tottenham, né? O que nos castigou no primeiro turno. Mas velho, eu concordo. Poderia mais, eu concordo também. Eu concordo com você que o City, de fato, conseguiu anular de maneira que anulou o que o Tottenham queria propor para o jogo, que era exatamente encontrar o contra-ataque, né? O City ocupou bem os espaços. Mas ainda assim, velho, é muito pouco para o que o Mourinho tem na mão, cara. Assim, o Tottenham pode não ter um elenco mas o Tottenham gastou muito dinheiro também nessa janela. Outro dia eu estava na discussão com um colega num grupo, com relação ao elenco do Tottenham. Eu acho o elenco do Tottenham muito bom, velho. O Tottenham tem ótimas peças agora. E gastou muito dinheiro, porque o povo só sabe falar do da gente. É só o City que gasta. Sim, os outros times não gastam nada. Tottenham gastaram muito dinheiro nessas janelas recentes, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar de Tottenham. E aí veio o pênalti, né? Que foi positivo para a gente. Aquela expectativa, né? Para ver se Ederson chegava para bater. Rapidinho, antes do pênalti, eu posso falar a jogada que originou o pênalti? Pode, claro. Você tá aqui. É interessante lembrar, a jogada começa com o Laporte, ele dá um passe para o Jesus, aquele passe que quebra linhas e tal, e aí o Jesus recebe bem fora da referência, dribla. Eu não sei se é o Lamela que tá ele dribla o Lamela e dá no Sterling aberto e tal, vai para cima, fica naquela coisa toda, Jesus volta. Aí surge um espaço por ali, nas costas do Ndombele, e aí o Jesus dá pro Gundo. Gundo infiltra e tal, recebe e acaba sofrendo o pênalti. Foi uma jogada bem trabalhada até chegar no pênalti. E depois toda aquela confusão, né? Pra quem ia cobrar, se era o Ederson, se era o Rodri. Não, o Rodri foi uma história legal, né? Que ele inclusive deu uma entrevista depois falando que ele tinha dito, depois da perda do último pênalti no vestiário, que a próxima cobrança ele ia pegar a bola e ia bater, e foi isso que ele fez, botou embaixo do braço, não, quem vai bater... E quase ia perder, graças a Deus que fez, mas quase perde. E Pepe, inclusive, falou depois, né, que ele não é o cobrador ideal, tá longe disso, e que ele não vai ser o cara que vai continuar batendo. Mas eu tô esperando que o Ederson possa cobrar pênalti, sim, na moral. Não aguento mais aqueles caras. Né, velho? O Ederson tem um canhão no pé. E o City precisa cuidar dessa parte, velho. Tem que botar os caras pra bater muito pênalti no treino. É isso que eu fico indignado. Uns caras que ganham muito dinheiro. Custa você ficar uma hora e meia depois do treino, treinando. Chama o Ederson, o outro, o inglês que eu me esqueci o nome. Stephen. Porra, tá lá, velho. Treinando com os caras. Mas não, aí chega lá no jogo. Pô, chega a ser bizarro. Quando não isolam a bola. E tipo, Jesus, Gundogan, Sterling, todos eles a pontaria péssima. É surreal o que acontece. Na verdade, é uma coisa meio esquisita, né? Porque Gundogan batia pênalti bem no Borussia, é o cobrador oficial, né? Até aqui com a gente mesmo ele cobrava, ainda cobra. Cobra pênalti bem também, não é um cobrador ruim. O próprio Agüero, que perdeu alguns. De Bruyne também vinha numa sequência boa, perdeu aquele pênalti do Liverpool. É a coisa do pênalti mesmo, que tá ali. Que tá ali um manhaca. Tá pesando, A gente que é baiano tem que levar pra lá umas ervas pra dar um banho naqueles caras que tá pesado. Uma pipoca e umas fitinhas do Bonfim. Mas vamos lá, continuando aqui. Um aspecto que me chamou a atenção e que eu achei interessante também foi que o City fez o gol contra um time grande, quer dizer, um time do Big Six, e continuou, né, conseguiu dar sequência ao estilo de jogo, né, da mesma forma, não abriu mão disso, né, conseguiu manter isso, manter a pressão alta e se manter jogando absolutamente do mesmo jogando jeito. Como a identidade guardiolista mesmo, o time que encantou a Inglaterra nos últimos anos. Perfeito. De jogar para cima, fazer um gol em busca do segundo, do terceiro, do quarto. Perfeito. E o time criou muitas chances. Bom a gente estar de volta ao topo e ao protagonismo.
Perfeito, perfeito. Não, e isso me chama a atenção, principalmente quando a gente consegue fazer isso contra os times do Big Six, né? Teoricamente seria mais difícil, porque quando o time toma um gol, ele acaba reagindo, né? Sim. E o Chiefs continuou controlando o jogo da mesma maneira. Eu achei que Jesus foi bem nesse jogo. Foi. Bernardo Silva também, gostei do jogo de Bernardo Silva. Bernardo Silva tem melhorado bastante nas últimas partidas, esteve bem abaixo há algum tempo, mas ele vem numa crescente muito boa. E hoje fez até o gol da vitória. Não, e jogou muito. Tá muito bem. Hoje... eu estava até conversando com um amigo, eu acho que vocês conhecem Yuri Medeiros. Não. Sim. Conheço do Twitter, né? Ele mesmo. Aí eu falei com ele que o time, 90% dos jogadores estão todos em alta performance e desempenho. Os únicos que estão abaixo é o nosso querido Mahrez e o nosso queridíssimo Kyle Walker. São os únicos que estão abaixo. Mas de resto, todos estão bem. O que mais que eu tinha notado aqui? Sterling fez um jogo ótimo também contra o Tottenham. Mais um para calar nosso amigo JP. JP estraçalhou Sterling aqui uns episódios atrás. JP Sterling pensou tudo certo e executou tudo certo dessa vez. Então, um beijo pra você. E a jogada que ele faz pro segundo gol é surreal. Ele pega a bola na direita, vem, dribla, passa na frente dos caras do Tottenham, dribla de novo, termina na esquerda, Gundogan de novo. Infiltra, Sterling dá só um toquinho e faz... No jogo contra o Liverpool, que não teve gravação, né, porque eu estava nesse intervalo de tempo aí sem gravar, por questões pessoais, ele tratou Alexander-Arnold como Não só o Arnold, o que ele faz com o Fabinho também chega a ser brincadeira. Ele brincou. Ele vem jogando bem, infelizmente. O Sterling vem jogando bem há algumas temporadas já. Eu não sei porque a torcida fica nessa birra com ele. Mas o Sterling toda a temporada guarda mais de 15, 20 gols. É porque ele produz muito, mas ele também comete alguns erros que são... Não, é porque ele perde alguns gols que ficam marcados, tipo aquele contra o Lyon. Porém, no mesmo jogo contra o Lyon, ele faz uma jogadaça pro empate, pro gol de Kevin De Bruyne. E ninguém lembra disso. Perfeito. O povo só lembra do gol perdido. Então é complicado. Eu acho que o Sterling, na verdade, ele já vem algumas temporadas... já vem fazendo algumas temporadas boas. Desde quando o Guardiola chegou. Recentemente ele teve um períodozinho de menos produtividade, digamos assim. Sim, concordo. A gente acaba chamando isso porque a gente sempre espera que ele seja aquele cara que faça aquele inferno ali na ponta, né, e produza alguma coisa. E na maioria das vezes ele faz. E por último, não dá para fechar esse jogo do Tottenham sem falar de Gundogol, né, gente? Ele tá numa fase absurda. Uma fase absurda. Mas, Ícaro, vamos passar a bola para Leão? Eu posso falar um pouquinho sobre essa fase absurda de Gundogan? Pode, peraí, pode falar. Nunca é pouco falar do Gundogan, vamos lá. Então, porque assim, tanto na temporada 17-18 quanto na 18-19, nós jogávamos com a nossa saída de bola sempre ao 3-2 e tal. E era o quê? O Walker, em 2017-2018, o Walker, Otamendi e Stones. Na frente, na saída de 3, à frente, geralmente era o Delphi, Zinchenko e o Fernandinho. Em 2018 e 2019, o Walker, Stones e Laporte. Só que o Stones se contunde e aí o Kompany entra no lugar. E nisso, ali fica o Walker, Kompany e Laporte e novamente continua com o Delphi e Fernandinho, ou às vezes o Kevin De Bruyne recuava. E na temporada passada, que a gente não conquistou a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra, teve a saída do Kompany. A gente conquistou. Isso. Teve a saída do Kompany, não teve reposição. Exato. E aí teve o Fernandinho sendo recuado. Então, Guardiola meio que tentou fazer essa função que era do Fernandinho com o Gundogan e o Rodri. E não deu certo. O Gundogan errava muito e tinha atuações horríveis. Eu mesmo era muito crítico do Gundogan. Descia muita porrada nele. Só que nessa temporada agora... nessa temporada agora, Pep Guardiola mudou isso. Ele deixou de colocar Gundogan recuado na saída de bola e deixou o Gundogan mais à frente. E as características de Gundogan é exatamente essa. Jogador que pisa na área, que está sempre perto do gol, que ataca as costas da linha da defesa, que aparece como elemento surpresa. Mais ou menos como o Paulinho na seleção brasileira.
melhor para ilustrar, assim, sabe? Naquela fase das eliminatórias e tal. Então verdade. é isso. O Gundogan precisa estar distante do nosso gol e perto do gol adversário. Tanto é que essa temporada ele está entregando vários gols como elemento surpresa. Então essa é a verdadeira mudança e um motivo pela fase absurda que ele vem vivendo. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Vai lá, Leon. Você quer falar alguma coisa que você tá aí? Mete bronca. Tá só no chat. É mais para complementar mesmo essas percepções sobre esse jogo do Tottenham. O Gundogan acabou indiretamente participando também do gol do pênalti, né? Que ele que sofre o pênalti. Que um pênalti, se for para falar que foi um pênalti justo, né? Teve contato sim e tudo mais. Só que eu pensei que ele não ia dar aquele pênalti por conta da rigidez que o campeonato inglês tem proporcionado, né, para dar pênaltis. Até mesmo bola na mão, né, ou mão na bola, é um pouco nebuloso, mas acabamos que a gente ganhou aquele pênalti. É engraçado que o Ederson chega perto da área, né, muita gente pensou se ele ia bater ou não, mas ele acabou mandando aquela instrução pro Bernardo passar pro Rodri. Aí o Rodri fala na mesma entrevista coletiva que não ouviu, não me conta. Ele fala, ele ouviu a instrução que o Bernardo passou, mas só que ele decidiu na hora não ouvir. E aquele pênalti quase não entra, né? Ele disse que a gente não sabe como ele tinha confiança para bater, né? Que era daquele jeito ali. Então, foda-se o que era. Sobre nossos batedores de pênaltis, eu também não sou muito satisfeito. Creio que até aparecer um batedor oficial com que expresse uma confiança vai estar difícil, porque Agüero, a gente tem aquela estatística que o Agüero é o maior batedor de pênalti do City. Tem estatísticas boas de conversão, só que eu nunca fui muito fã dele bater no pênalti, até por conta de como ele pega para bater o pênalti e a área do gol que ele converte essas penalidades. São poucas que vão no canto, poucas que tiram o goleiro. Então, eu acho que a gente pode ficar um pouco iludido, ou é um pouco enganoso essa conversão, engana um pouco. Então, acho que a gente precisa como o Guardiola falou, exige uma técnica que a gente precisa desenvolver dentro do City. É uma técnica de bater pênalti que... Um especialista, como ele colocou, né? A gente não tem. A técnica se chama treinamento e deixar de descaração. Vai treinar todo mundo para cobrar pênalti. Exato. Muita gente, antes dessa temporada mesmo, antes de De Bruyne começar a bater pênalti, muita gente queria que o De Bruyne batesse pênalti por conta de como ele bate falta, mas são situações diferentes. Então, é uma peça que eu sinto, creio eu, pelo que eu observo como torcedor, né, desde quando comecei, é que nunca foi desenvolvido isso. Então, a gente poderia começar agora, já que a gente está com esse grande problema. Se eu tivesse que escolher, ainda hoje, eu escolheria Agüero mesmo. Eu acho que é o cara que tem os melhores números. Ele perdeu alguns pênaltis, inclusive alguns importantes, mas ele fez a maioria, né? Agora, só para lembrar de um batedor de pênalti que, para mim, foi o melhor que eu vi no City até hoje, foi Mário Balotelli. Mário Balotelli não perdeu nenhum pênalti com a camisa do Manchester City. Na verdade, na carreira dele inteira, ele só foi perder ele foi perder pênalti pela primeira vez depois de já ter saído do City e ter batido já, sei lá, quantos pênaltis. Mas ele era um batedor de pênalti excepcional, o Mário Balotelli. Não sei se vocês lembram disso, né? 2011, 2012, mas ele era incrível batendo pênalti. Não perdia. Ele não o Yaya também, né? Yaya ótimo batedor. Também era ótimo cobrador, verdade. Sim. Vocês querem colocar mais alguma coisa ainda dessa temática mais geral? Porque o que eu queria agora, Ícaro, era pegar um pouco... Vamos entrar no Tactics, né? Acho que o propósito do episódio de hoje é falar mais dessa parte do Tactics e, enfim, mostrar um pouquinho ao espectador como é que é isso. Quem está no podcast vai ter um pouco mais de dificuldade para visualizar, mas quem estiver acompanhando via vídeo vai conseguir, né, ter uma percepção melhor. Eu vou começar a subir as imagens, Ícaro, tá? Eu queria só que você me sinalizasse uma a uma aí o que é que você quer que eu coloque na tela, para o espectador acompanhar, e aí você começa a falar.
Tá? Você tinha me passado aqui numa ordem, a gente pode começar pela imagem 1 mesmo que você mandou? Pode. Então pronto. Imagem 1, tá? Isso. É uma imagem que, bom, eu não identifiquei aqui do que ela trata, então mete bronca aí com você agora. Então, aí é o nosso esquema tático, uma das variações do nosso time, o 2-3-5, Stones e Laporte, como vocês estão olhando aí na imagem. E aí o que é que acontece? É o que entra entre posição e função. Quando nós temos a bola na fase ofensiva, olhem o posicionamento dos laterais, João Cancelo e Zinchenko. Eles estão por dentro como meio-campistas, ao lado do Rodri. E o que fazem os pontas? Atuam aberto em amplitude. O que atuar em amplitude? Atuar aberto, cada um no lado do campo, tentando... lateral praticamente, né? Isso, tentando abrir o sistema defensivo adversário, para poder os jogadores de ataque que estão por dentro infiltrarem. Observem Jesus, Bernardo e Gundogan na linha de 5. Então esse é um dos nossos esquemas, que é o esquema tático do Manchester City quando tem a bola, o 2-3-5 ou 3-2-5, isso varia muito dentro dos jogos. Nossa equipe é extremamente bem treinada, os jogadores têm uma faculdade na cabeça sobre o guardiolismo que tem que ser feito dentro de campo, então é tudo muito, muito natural. Massa, legal, gostei, 2-3-5. Vamos para a próxima aqui, número 2, é isso, Ícaro? Pode ser também, a número 2. Aí agora, preste atenção. Foi? Será? Agora vou repetir. Essa parte edita, né? Corta e tal. Pode ir, não tem edição não, tá tudo ao vivo. Pode ir, número 2, lá. Essa então, tá indo com a bola nos pés, né? Então, exatamente. E aí é também uma das ocasiões. Para quem não sabe, o Ederson é um líbero, um goleiro líbero. E é o primeiro homem de ataque do Manchester City. Por que ele é o primeiro homem de ataque do Manchester City? Porque a jogada começa de trás. E ele é ótimo com os pés. Todos nós que acompanhamos o Manchester City sabemos da qualidade absurda que o Ederson tem com os pés. Tanto é que ele deu uma assistência no jogo contra o Tottenham. E já havia dado contra o Huddersfield e o Schalke. Em março ou fevereiro de 2019, nas oitavas da Champions. Aí é uma saída 3-1, já mudou, já não é mais a saída 2-3, é a saída 3-1 com o Ederson centralizado entre os zagueiros. E o João Cancelo, o Rodri, à frente da linha. E observem que tem apenas 2 jogadores do Tottenham na imagem, e com isso o Manchester City ganha superioridade numérica na saída. 4 versus 2. A terceira imagem, esta é agora que nós estamos vendo, é um 3-2. Já é totalmente diferente do 2-3 e do 3-1. E o que é que tá nessa aí no 3-2? Zinchenko, lateral esquerdo, que na primeira imagem estava como meio-campista, um interior, um meio-campista por dentro. Agora ele já... Isso. Agora ele recua para fazer a linha de 3 na saída e se torna um terceiro zagueiro pela esquerda. Cancelo e Rodri atuam à frente, que ali nós chamamos como a base da jogada, e aí acontece a saída 3-2. Legal. E a última agora é a saída 3-1 também, porém diferente. Peraí. A gente tem aparentemente Stones, Laporte e... Não, isso. E Rodri. Isso. Rodrigo como um zagueiro pela esquerda, Laporte como um zagueiro central no meio e Stones como zagueiro pela direita. Cancelo, mais à frente um pouquinho, sozinho como o primeiro homem de meio campo. Então essas são, como eu disse no começo, existe uma ideia dentro da cabeça e todos os jogadores sabem o que tem que ser feito dentro de campo. Não importa se em um momento eles estão de uma maneira, eles sabem o que tem que fazer, a jogada será a mesma, porém com alguns jogadores fazendo execuções diferentes. E é isso que acontece dentro do Manchester City. Legal. Não, eu tinha falado, inclusive, alguns episódios anteriores aqui, não lembro exatamente qual foi o jogo que a gente estava comentando,
mas que era difícil até para a gente que acompanha entender, porque os caras mudam muito de posição. Às vezes Cancelo tá... A minha sensação, por exemplo, com relação a João Cancelo é que quando o City tem a bola, ele vira um meio-campista, e quando o City não tem a bola, ele vira de fato um lateral direito para compor a linha de 4 para defender, né, na fase defensiva. Mas em alguns jogos, velho, os caras se movimentavam tanto, né? Bernardo para ponta e Foden... Troca de posição, que assim, eu não conseguia desenhar essas linhas assim, né, no momento do jogo e entender que esquema era aquele que estava rolando, né? Porque uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Agora, uma coisa, e aí uma pergunta, Ícaro, para você e para Leão também ficar aberto, claro, é que assim, a minha análise grosseira, né, eu não sou analista tático, mas enfim, gosto de futebol. Duas coisas me chamam muita atenção, né, nesse novo City. Não é novo, né? É fruto do guardiolismo que a gente já conhece, mas esse City que embalou aí, que tem essas vitórias todas seguidas, agora 16 ou 17. São 17. Primeiro, João Cancelo, quando a gente tem a bola, eu acabei de falar isso, ele cai muito por dentro. Né? Isso. Se torna meio campista. Né? Quer dizer, o ponta recua um pouco e dá essa amplitude, como você falou, cola na lateral para fazer um papel meio que de lateral realmente ali. Isso. Tá? E Cancelo entra por dentro para a gente ter talvez superioridade numérica ali no meio. É porque a saída de bola é melhor com o Cancelo do que com o Gundogan, como eu expliquei. Mas o Bernardo Silva também atua por ali, às vezes ele recua e tal, e o Cancelo avança mais. Perfeito, né? Perfeito. Então a gente tem um lateral direito que sai da posição dele, vai para o meio e deixa um buraco, aspas, né, na lateral direita. Além disso, a gente tem o cara que é Gundogan, que você colocou muito bem no começo do episódio, que está jogando de uma maneira mais avançada. Óbvio que em alguns momentos do jogo ele volta também para buscar a bola, etc, mas é um cara que está jogando mais perto da área. Ou seja, quando ele está lá mais para cima, também ele também acaba deixando de alguma forma um espaço nas costas dele, porque ele é um meio-campista que vai estar lá dentro da grande área, por exemplo, né? Sim. Como é que Pepe consegue organizar isso para a gente, quando perde a bola, né, não sofrer com esses espaços que a gente deixa? O Tottenham, inclusive, nesse jogo, eu não me lembro em que momento, mas em alguns momentos, uma ou duas vezes, eles conseguiram achar. Teve uma hora que o Tottenham pegou a bola no meio campo e não tinha ninguém. O cara tinha uma avenida ali para correr. Isso acaba me preocupando um pouco, porque a sensação que eu tenho é que ainda, talvez os outros times não tenham ainda percebido isso tão bem, ou entendido como remediar isso, né, ou como encontrar esse espaço, mas na hora que alguém achar esses buracos, né, que são deixados ali de alguma forma, isso pode acabar impactando, né, negativamente para a gente. Como é que é isso, velho? Como é que alguém faz cobertura? É um negócio que me deixa curioso, assim, como é que ele arma esse esquema e o time vai muito bem ofensivamente e até agora não conseguiu ser tão machucado defensivamente também, mesmo com esses espaços deixados, entendeu? O Leão vai falar ou eu que vou falar? Vocês que mandam. Não, pode prosseguir. Então, é porque assim, tem o famoso perde-pressiona. Quando o Manchester City perde a bola, independente se é no lado direito, esquerdo, no meio, já vão fazer logo aquele abafa, já vão apertar para tentar recuperar a bola. Então, na maioria das vezes, como é tão eficiente essa ideia, a equipe não sofre tanto no contra-ataque. É óbvio que você não tem como ser perfeito os 90 minutos, uma hora você vai vacilar. Porém, nisso aí existe a recomposição. Todos os jogadores têm que voltar para marcar. Tem um jogador que vai fazer uma pressão naquele jogador que está com a bola para poder dar tempo dos outros chegarem. Então é isso basicamente que acontece no Manchester City, que não faz o time se expor tanto. Por mais que a gente jogue com a nossa linha alta e tal, no campo do adversário, mas existe todo um né? processo, um treinamento, um sistema para que a equipe não ocorra. As pessoas gostam muito de falar que Guardiola é só ofensivo, que gosta da posse de bola, mas ele está mostrando agora, como já mostrou outras temporadas no Manchester City, que a defesa do Manchester City é muito forte. Em 2017 e 2018 nós sofremos 19 gols na Premier League. Na temporada 18 e 19 acho que nós sofremos 17. O Liverpool acho que sofreu 16, algo assim. E nessa temporada agora, até o momento, nós sofremos 13 ou foram 14 gols, ou foram 15 com o gol de hoje. Então, nossa defesa sempre foi muito forte. Nós sempre jogamos assim. E é muito bem treinado, é muito bem organizado a equipe para não sofrer nos contra-ataques. Entendi. E acontece nessa pressão, aquele delay, né, que existe para que esses buracos possam ser
ser estancados, né? Essa é a percepção que eu tenho. Sim. E uma coisa que eu notei, principalmente no jogo de hoje, que a gente vai falar em seguida, é o quanto essa marcação alta exige um pouco de energia dos jogadores de ataque e não exige tanto dos jogadores de defesa nessa questão da recomposição. Eu tava observando, inclusive, o Phil Foden, que até o final do jogo ele estava com energia enorme na hora de fazer a marcação alta, cobrindo não só a esquerda do campo, mas tinha vezes que ele ia até no lado direito. Já que você começou, velho, vamos emendar, porque já estamos com 31 minutos. Tenho que controlar. Então é isso. Então pode começar a falar. Se quiser falar um pouco mais já vamos entrar no jogo de hoje agora, o jogo contra o Everton. Mais uma vitória, 3-1 Manchester City, fora de casa, no Goodison Park. E aí vou passar para você então, Leão. Fala um pouquinho aí da sua percepção. Eu tô com minhas anotações aqui também, já eu falo. Para mim foi o jogo desse ano de 2021 mais dificultoso do City. Um dos que, não que outros não tiveram pressão, mas o gol do Everton acabou colocando uma pressão para o segundo tempo. Perfeito. O Everton foi um pouco cascudo, né? Apesar do gol do primeiro tempo. Então, foi um jogo um pouco difícil. A gente sofreu um pouco fazer o segundo gol, né? Creio que na hora que a mão do técnico não conseguiu ser tão eficiente, precisou das qualidades individuais, né? Mahrez seria naquele gol foi uma espécie de Robin improvisado, né? Que ele saiu ali da direita para bater de esquerda e ele executou muito bem. Acho que a bola teve que encaixar ali. E Bernardo Silva também teve um gol similar. A gente teve uma ajuda aí do braço curto ali do Pickford, né? Porque aquela bola foi pegável. Exatamente. Bracinho de jacaré. Mas o Pickford é assim mesmo. Ele é alface, velho. Eu gostava ele é muito dele. Abaixo. Eu gostava dele na época da Copa por conta da imposição dele como goleiro, mas ele falha muito com as mãos. Na Copa ele fez uma defesa, se não me engano, contra a Colômbia, que velho, a defesa da Copa. Acho que foi na cabeçada do Mina. Ele foi muito bem na Copa do Mundo, mas depois realmente caiu muito. Exato. Vai lá. Uma coisa que me incomodou nesse jogo, se for para colocar pontos negativos, né? Foi a questão do Jesus como centroavante. Eu realmente ainda não me agrada na maior parte das vezes. Mas quando entra... Sai não, né? Entra o De Bruyne e ele cai para a esquerda, parece que é outro jogo. Ele se movimenta muito bem, ele consegue encarar ali o lado esquerdo do campo com muita tranquilidade. E uma coisa que, se fosse para falar mal do Guardiola, que é quase impossível, não só como torcedor, mas como quem tá olhando o jogo, é essa insistência que ele tem, essa tenacidade que ele tem de não colocar o Jesus muitas vezes para trabalhar na ponta. E eu que gostaria de ver muito mais vezes. E essa folga que a gente tem em pontos, eu acho que seria uma oportunidade, vamos dizer assim, para fazer essa flexibilidade do Jesus. Mas, enfim, deu tudo certo. Jesus também participou muito bem do gol do Mahrez, né? Dá só um tapinha de faça, ajeitou ali, faça. Foi essencial. Foi o gol de Bernardo. Gol de Bernardo. Isso, o Bernardo, na verdade, o Bernardo faz assistência. Não, foi no do... Assistência para Mahrez é Bernardo Silva. Exato. É uma jogada bem trabalhada. Que Mahrez rola por dentro, Jesus está de pivô, ele só dá um tapinha e aí Bernardo isso mesmo. E faz o gol, né? E sobre a questão do Jesus de ponta, eu também queria vê-lo um pouco mais na ponta do que centralizado. Mas assim, dentro do jogo ele tem muita liberdade para jogar na direita, na esquerda, no meio, mas recuado como falso 9. Mas eu confesso que ele na ponta me agradaria mais do que centralizado. Inclusive, no jogo contra o Real Madrid, tanto na ida quanto na volta, ele atuou como ponta. E ele estraçalhou o Real Madrid, Sérgio Ramos, Varane, quem mais?
estivesse por lá. Eu gostaria também por conta da confiança, né? O Jesus o tempo todo, no jogo inteiro, ele tava incomodado consigo mesmo. Sim, Então... e ele é pai do Everton, né? Vira e mexe, ele fazia gol no Everton. Eram 6 jogos seguidos fazendo gol no Everton. Isso, eu acho que essa liberdade de atuar não tão no meio, eu acho que podia trazer uma confiança a mais pra ele, né? Sim. Até porque ele joga bem. Sim, e na seleção brasileira ele também joga assim, né? Aberto mais na direita. Você mandou também no grupo 2 imagens, né? Vamos aproveitar pegar o gancho aqui para fechar essa parte do Tactics. Você mandou também no grupo 2 imagens mostrando o posicionamento de Gabriel Jesus. Então eu queria subir ela na tela aqui para o espectador agora, para você comentar um pouco. A primeira é uma imagem que ele está fazendo uma recomposição pela esquerda, tá? Eu vou subir na tela aqui. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você faz uma linha aqui com os 4 e Jesus fazendo esse papel de lateral esquerdo, digamos, né? Como é que é? Na verdade ele tá fazendo a cobertura da subida do Zinchenko. E é porque as pessoas gostam muito de dar porrada no Gabriel Jesus, falar que ele é ruim, falar que é jogador tático, que é isso, que é aquilo. Mas isso é necessário pro futebol moderno. Não tem como você estar jogando em alto nível, no maior no campeonato mais disputado do mundo e você não se doar. O Leão estava falando do Foden no jogo de hoje, que a todo momento, mesmo no final do jogo, ele estava marcando em cima, estava indo para a direita, indo para a esquerda. E o Gabriel Jesus também faz isso. Volta para recompor, volta para fazer a cobertura. Isso é necessário. Poderia ser o Bernardo Silva por ali. O mais correto seria o Rodri. Mas o importante é sempre ter um homem por lá fazendo a cobertura e fechando uma linha de 4. Mas as pessoas preferem criticar ao invés de procurar entender. Então fica meio complicado. Eita, Lele, vai ter debate, hein? Vamos lá, vamos para outra imagem aqui. É uma imagem que Jesus sai do papel de 9 lá, né? De referência. Isso. Ele recua mais um pouco e recebe a bola atuando de costas, de pivô, e inverte pro homem livre, que no caso é o Zinchenko que vai receber a bola. Quem quiser, só procurar lá no meu Twitter, que tem um vídeo do Gabriel Jesus só fazendo essa função contra o Tottenham. Manda o arroba aí, velho, do Twitter e do Instagram pra galera acompanhar. No Instagram é @icaro.análises e no Twitter @10icarocaldas. Ou procurar como Icaro Análises também, que encontra por lá. Legal. Não, massa. Deu para ter uma ideia melhor aqui agora, para quem não conhece tanto do Tactics, como é que é essa história do... A função. É a função. Eu vou falar, eu queria só trazer os pontos aqui, né? A gente está chegando ao fim já, as anotações que eu fiz a respeito desse jogo contra o Everton. Primeiro, eu acho que o City, mais uma vez, começa dominando bem o jogo, né? Faltava realmente aquele último passe, né? Que não estava acontecendo. O Everton com muita gente na defesa, o Everton marcava com 9 atrás da linha da bola sempre, e quando o City apertava, né, subia bem as linhas, eles recuavam mais, então às vezes a grande área do Everton ficava, sei lá, velho, com 7, 8 jogadores, era difícil a gente conseguir infiltrar, né? E além disso, eles fizeram um trabalho, velho, que a sensação que eu tinha é de que quando o jogador do City dominava a bola, já tinham 2 ou 3 ali cercando ou próximos, né? O Ancelotti, da escola italiana, né, possivelmente conhece bem dessa parte aí, tática aí da marcação, e montou um esquema em que, assim, dificilmente o jogador do City pegava essa bola livre, né? Quem mais conseguiu receber essas bolas com um pouco mais de liberdade foram jogadores que estavam jogando abertos, tanto o Sterling por um lado, quanto o Mahrez por outro, que inclusive Mahrez hoje, eu preciso falar de Mahrez, tá? Mahrez fez um ótimo jogo hoje, e a sensação que eu tinha nesse jogo... Vou ligar meu modo corneta aqui. Não fez mais do que obrigação esse sacana. Aqui nada. Tudo bem, é a opinião sua, mas eu acho que ele foi muito bem hoje, não? Porque, inclusive, assim, chegou no momento do jogo que só ele conseguia produzir alguma coisa ali pela esquerda. E aí, o que veio na minha cabeça foi, hoje é jogo para Mahrez, né? Porque é o jogo do cara quebrar aquele 1 contra 1, né? E ele é muito bom nisso, no drible. Ele é muito bom nisso. Tanto é que o primeiro gol da gente, o gol de Foden, o começo da jogada, é ele pela ponta esquerda, ele consegue cortar 2 ali por dentro, faz o cruzamento. Cruzar, né? A bola sobra e Phil Foden faz o gol, né? E o segundo gol, quer dizer, o golaço que ele fez, a gente não precisa falar, né? Achei que ele foi muito bem. Acho que é legal falar de Phil Foden também. É um cara que também tem jogado bem, apesar de ter tido um primeiro tempo um pouco apagado. Foi o cara que fez o gol, né?
Depois veio aquele gol do Everton que deixou a gente um pouco preocupado, eu particularmente fiquei. E um gol meio, acho que foi Dinha, né? Ele conseguiu acertar aquele chute ali de primeira no lugar que ele precisava acertar. Cagada. Para a bola ser gol. É cagada, né? O nome disso. Se ele tentar, cagada. Se ele tentar 100 vezes, ele erra 99, aquele chute ali. Né? Mas deu certo para eles e conseguiram fazer o gol. Eu achei que no segundo tempo, o Everton continuou apresentando um pouquinho de perigo ali, né? Em algumas saídas, em algumas jogadas. Eu fiquei meio receoso. Mas felizmente a gente conseguiu encontrar o segundo gol com o Mahrez e depois o terceiro com o Bernardo, e aí a coisa ficou mais tranquila. Eu destaco negativamente o Walker. Eu gosto até de Walker como jogador. Eu não gosto dele, não. Eu destaco negativamente sempre. Ele vem numa fase ruim, ele vem num momento ruim. Então, há 4 anos num momento ruim. Vamos falar também. Vamos lá. Eu deixo o Walker lá. Eu gosto do Instagram de Walker. Se eu sair do sítio, não vou mais acompanhar. E Gabriel Jesus, num determinado momento do jogo, eu pensei comigo aqui, eu não quero falar de você hoje, Jesus. Me ajude, Jesus, a não falar de você. E ele deu a volta por cima. Acho que ele fez um bom jogo, se movimenta bem. Esse lance de sair da referência hoje, ele fez várias vezes isso, deu para perceber, né? Que ele vinha para o meio, puxava a marcação. E ele sabe fazer bem abrir espaço. A coisa que me incomoda com relação a Gabriel Jesus, Ícaro, são duas, na verdade. A primeira é que ele precisa fazer gol. Para mim, o atacante precisa fazer gol. Né? Ele não pode passar 6, 7 jogos, às vezes, como ele passa, sem fazer um gol. Então isso me incomoda. E também me incomoda. Eu sou muito fã dele, sou apaixonado no Jesus. Mas tem que criticar tanto fazer gol quanto melhorar na tomada de decisão. A tomada de decisão não, a finalização. A finalização dele, ele perde muitos gols. A outra coisa que eu ia falar é o que a gente já falou aqui, essa característica dele de voluntarioso, de marcar, de recompor, de entender. E o Guardiola adora isso nele. Tanto é que o Guardiola já falou. O Guardiola fala muito disso, né? Eu acho isso excepcional, eu acho isso excelente. Agora, eu não acho que isso pode ser a característica principal de Gabriel Jesus como atacante. Eu acho que a característica principal dele tem que ser driblar, quebrar a linha, fazer gol, dar assistência e não ser o cara que volta para recompor na marcação. Eu acho que isso aí é um plus, algo a mais, né? Não pode ser visto como a característica principal. Enfim, e para mim, só para finalizar, o cara da partida foi Bernardo Silva. Vem numa fase boa, fez gol, deu assistência e ele se mexe muito no campo inteiro. Ele, meu avô, eu acho que eu já falei isso aqui no episódio passado, mas vou reforçar. Meu avô entendia muito futebol, muito mais que eu. E quando o cara jogava assim solto, ele dizia: o cara tá jogando de birro doido, quer dizer, você come aqui a camisa e faz o que você quiser no campo, né? E Bernardo faz um pouco disso no City. Ele aparece, acho que pegar o mapa... a liberdade mesmo. Todos eles têm liberdade no campo. Bernardo, Jesus, Stan. Pela questão física e do pulmão de Bernardo, né? Ele é um jogador, ele corre muito, ele marca muito, e enfim, ele participa muito. Ele consegue aparecer mais, né, do que os outros nesse sentido de ter essa mobilidade toda, assim. Mas enfim, os meus destaques para o jogo de hoje seriam esses. Não sei se vocês têm algum complemento a fazer. A gente está aos 43 aqui do segundo tempo. Bom, uma coisinha. E falando da movimentação do Bernardo Silva, tanto que ele tá em todos os lugares do campo, tem lá uma thread lá no The Citizens BR com as participações de gol do Bernardo Silva, que é quase unânime, porque ele tá lá comemorando. Dá tempo dele sair do meio do campo e comemorar aqui. Você vê como a onipresença do Bernardo Silva. Tá lá no @The Citizens BR, você procura lá a thread, vai ser atualizado inclusive com o gol de hoje. Legal, show de bola. Acompanha lá, a gente tá fazendo destrinchando esse momento de Bernardo Silva. Bacana, não é? Ele é muito bom jogador. Eu tava incomodado com a fase ruim dele, mas graças a Deus ele voltou agora. Ele bem fisicamente, emocionalmente, ele é jogador top. E aí, meu povo, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só tem uma coisa a falar. Sigam o vice-líder, porque o líder disparou. Boa! Não tem essa de Leicester incomodando, não. A gente tá brigando com a data, com o calendário. Chegue logo no mês de maio. Tipo, tá desse jeito. E a gente tentar vencer o quanto antes para quando chegar a fase decisiva da Champions, poupar na Premier League e forte na Champions. Esse ponto mas isso aí você vai ter que falar com o Guardiola, porque esse cara aí pode estar 120 pontos na tabela, ele vai querer jogar o jogo perfeito. Mas dá pra gente. Um recado pra Fernandinho, Ícaro. Pede a ele pra puxichar lá no ouvido de Pepe pra dar essa poupada aí quando a gente ganhar a Premier.
Ah, com certeza. Ô, Dinho, na moral, quando a gente já estiver perto de ganhar a Premier League, você fala assim, ô patrão, dá uma parada aí que a gente precisa ganhar Champions agora. Minha gente, muitíssimo obrigado pela presença, foi ótimo. Leon, bacana demais mais uma vez você estar por aqui, você e seu chazinho. Ícaro Análises, obrigado, meu velho, foi sensacional. Tamo junto. É só convidar, marcar o horário e a data que eu tô sempre... O pai tá on. Maravilha, espero que a gente consiga de fato fazer mais vezes, porque essa parte do Tatiqueza é uma parte que muito me interessa. Então fechou. Você ouvinte do The Citizens Podcast, você espectador aqui do canal Marinho FC, um grande abraço e até o próximo episódio. Grande abraço.